Boa noite, turma, né? Obrigado aí pela presença em mais uma Master 45. Dessa vez a gente traz aqui o Antônio Dabos, que é sócio, fundador da Trinity, né? Uma empresa focada em Merger Acquisition. O Dabos vai falar um pouquinho mais da introdução dele. Mas o objetivo é que o Dabos, aí, como profissional da área, possa nos conectar no assunto de Merger Acquisition mais governança, né? E bem no foco daquilo que o Dabos tem trabalhado aqui nos últimos anos. Então, Dabos, eu entrego para você aí fazer a sua introdução, a sua apresentação, e no final da apresentação do Dabos, a gente abre para perguntas aí, a plateia perguntando diretamente com o Davos, usando o recurso de levantar a mão, abrindo o microfone e questionando o Davos, ele terá o prazer imenso em responder. Né? E aí, às 18h45, se a gente tiver cumprido todas as perguntas, as respostas, a gente encerra o evento. Então, vai lá, Davos. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto lisonjeado em participar de um webinar é, é, em conjunto com o Celint, uma empresa que eu aprendi a admirar, ainda mais porque trabalhamos juntos em alguns projetos recentemente, né? Uhum. E que vieram bem a calhar, e eu acho que eu vou até trazer à baila, não é? Yuri, se vocês me permitem. E aí, para satisfação de todos, vou tirar o meu Visage da tela e vou colocar uma apresentação, Uhum. que eu acho que vai ver se eu estou compartilhando uma tela com vocês agora. Sim, sim, perfeito. Estou compartilhando, né, uma tela do projeto, da apresentação. Mas Da então, apresentação. meus amigos, primeiro, eu quero mais uma vez ressaltar a importância que eu reputo essa parceria, a parceria Trinity-Celint. É, nós comungamos de valores e eu acho que essas parcerias transformam a realidade de todos nós, não é? Partilhar experiências, partilhar histórias de vida profissional e pessoal é alguma coisa bastante importante para mim. Eu acho que é uma semeadura que gera muitos frutos. Então, muito obrigado a todos por comparecerem e para a gente bater um papo breve e objetivo. Sobre o que eu vou falar hoje? Eu vou comentar com vocês de forma muito breve o que é um processo de fusão e aquisição no contexto geral, abordando os tópicos que nos levam a entender a importância de um processo na esfera das fusões e a influência positiva que a governança corporativa exerce sobre esses processos, né? Ah, é, é, e a ausência da governança corporativa prova quão importante ela é no caso de algum projeto não tê-la muito bem estruturada, né? Eu vou, então, sendo breve, eu vou abordar um pouquinho o que é um processo de fusão ou de aquisição, né? Colocando para todos uma definição clássica, uma definição breve, mas que eu acho que define bem o que é um processo de fusão e aquisição. São iniciativas pelas quais empresas podem ser compradas, vendidas ou fundidas, concentradas, agrupadas em grupos econômicos, né? E essas transações podem se dar de várias formas, né? Através da troca de ações, através de operações híbridas, onde a gente tem a troca de ação e recursos líquidos, ou mesmo através de uma simples operação financeira, onde os recursos líquidos são os protagonistas, né? Enfim, para mim, o importante é que um processo de fusão ou de venda ou parcial ou total de uma participação societária, obrigatoriamente já altera a estrutura de controle, altera a estrutura do controle do capital que foi transacionado, capital de uma empresa. Isso é muito relevante no tópico que a gente vai abordar a seguir, que é a governança corporativa, né? Agora, eu vou avançar um pouco mais no tema fusões e aquisições, para contextualizar o que significa um processo de fusão e aquisição e
para que ele serve, né? Um processo nessa de M&A, ele tem três funções básicas no seu bojo, né? Primeiro, da eficiência e alocação de capital. Um grupo econômico ou até mesmo um acionista, pessoa física, aquela participação societária é uma alocação de capital. E muitas vezes ela pode se tornar mais eficiente através de diluição de riscos, por exemplo, onde eu vendo a minha participação, um pedaço da minha participação, e invisto num outro segmento que vem me que vem a melhorar a minha alocação, a minha relação risco-retorno, né? Ou eu posso eu sou um grande gerador de caixa, tenho recursos líquidos, o meu portfólio hoje está aquém do que ele pode em investimentos, então eu vou comprar uma participação num segmento que isso venha a ser viável e melhorar a minha rentabilidade. O segundo tema é permitir o desenvolvimento estratégico da companhia, ou seja, ah, ah, o processo de aquisição não é mais só pela eficiência da alocação de capital, mas é também pela eficiência do processo de crescimento, processo de desenvolvimento corporativo. Vamos dar um exemplo clássico, né? Eu tenho um portfólio de produtos e eu quero ampliar esse meu portfólio de produtos, bloqueando a entrada de um concorrente numa determinada área ou região. Eu vou às compras, vou buscar uma empresa que tenha um portfólio complementar ao meu, né? Ah, eu vou, de outra feita, buscar uma consolidação setorial onde eu possa ficar mais robusto, né? Onde eu possa ficar mais forte. Eu vou ampliar o escopo da minha atuação, o footprint, perdão, o escopo já ampliei, mas o footprint, eu vou participar de outras regiões e é mais fácil, em vez de eu sair no Greenfield, eu participar daquela região, daquele mercado, através de uma aquisição ah, nacional, internacional, interestadual, até mesmo local, né? Na mesma região metropolitana, você pode ter uma operação nesse sentido, né? E com esses dois aspectos, ou seja, a eficiência da alocação de capital e o desenvolvimento estratégico, eu consigo garantir a perenidade da minha empresa. As empresas, por incrível que pareça, podem sobreviver aos seus fundadores, devem sobreviver aos seus fundadores e aos seus controladores. O exemplo da Saint-Gobain. Hoje tem 350 ou mais anos de existência, né? E outro dia, brincando nessa conversa no escritório, nós descobrimos empresas no mundo que têm 1 milênio ou mais de existência e ainda eh, eh, vem transferindo o seu controle há décadas, né? Há milênios nesse caso. Então, o mais importante hoje é permitir o desenvolvimento estratégico e garantir a perenidade da empresa. São os temas que eu acho hoje mais relevantes, né? A eficiência da alocação de capital é alguma coisa um pouco mais distante da realidade da empresa, é mais pela ótica do investidor, né? Muito bem. Quais são as janelas de oportunidade para que o M&A aconteça? A sucessão. Sempre vai haver, nenhum de nós ficou ou ficará para a semente. Então, como controladores, como acionistas, como sócios de uma pequena, uma média, uma grande empresa, nós vamos passar a, o controle para alguém, seja forçosamente ou seja planejadamente. Esse planejadamente é a forma com que eu recomendo que todo mundo faça, né? A segunda é uma oportunidade estratégica, como a gente acabou de discutir, né? Aparecem no meu planejamento ações que eu devo tomar e essas ações me apontam para um processo de aquisição, processo de fusão, processo da venda de uma unidade. Ano passado nós concluímos a venda de uma de uma unidade de negócios de uma multinacional alemã que estava dando tudo, eficiência ao seu portfólio, atuando de forma estratégica, consolidando as suas operações numa única região do estado, né? Numa única região do Brasil. Então, foi uma oportunidade estratégica, né? Estratégias de crescimento, eu vou comprando empresas, tirando concorrentes do mercado, melhorando a minha posição relativa, melhorando as minhas margens, uma realocação de capital, como nós acabamos de falar, as operações de distress, ou seja, aqueles ativos que fazem parte da realidade empresarial de qualquer
economia, o ativo perde a sua eficiência na mão daquele controlador e ele precisa ser reciclado na mão de um terceiro, a gente promove a venda. E a reorganização corporativa, que é alguma coisa tática, estratégica, voltando a falar dos grandes grupos econômicos, a reorganização societária é muito importante. Em todos esses casos, é um processo que eu considero jogo de fusão e aquisição e que altera o controle do capital da empresa numa certa medida, né? Muito bem. A gente começa definido, então, o que é um processo de fusão e aquisição, a gente começa a lançar olhares objetivos sobre quem são os principais atores envolvidos nesse processo, quem são os stakeholders, né? E aí a gente começa com os óbvios, né, que são os acionistas, né, aqueles que detêm o capital diretamente. Esses são não os principais, mas os protagonistas de um processo, os stakeholders de um processo de maior relevância do ponto de vista econômico, né? Mas a sociedade como um todo faz parte desse stakeholder, né? Eu estou inserido numa sociedade humana e devo respeitá-la, faço parte dela, a minha empresa faz parte dela, né? A minha empresa é oriunda dela. Então, a sociedade é muito importante enquanto um stakeholder. Eu tenho que respeitá-la, pelo menos eu julgo que devo respeitá-la. E a governança corporativa vai me ajudar a fazer isso, né? Vai me dar o norte nesses termos, né? Governo, claro, é, gostemos ou não, ele existe em maior ou menor medida e eu preciso estar conforme as suas determinações como espelho ideal da sociedade, né? O ecossistema de negócios, que aí eu reputo que sejam os meus fornecedores, todos aqueles que influenciam a minha operação em si, incluindo parte da sociedade, que são os meus consumidores, os meus clientes, né? Também são extremamente afetados por um processo de fusão e aquisição, né? Os colaboradores me parecem muitas vezes colocados em segundo plano, mas são um stakeholder relativamente forte, importante, que a gente deve considerar num processo de fusão e aquisição, porque eles são diretamente impactados e eles, por incrível que pareça, a gente muitas vezes esquece, os meus colaboradores fazem a empresa, né? É, sem os colaboradores, a empresa perde um pouco o seu sentido, a sua capacidade de existir. Não é sentido, não, mas capacidade. E os investidores, por último, que podem tomar o risco dessa empresa de várias formas, né? Risco através de equity, ou seja, fazendo parte do capital da companhia, através da dívida, investindo em dívida da companhia. Esses dois investem de uma forma ou de outra na companhia, também são stakeholders, né? Esses já começam a ser atores cujas relações entre si e as relações destes com a empresa precisam ser muito bem orquestradas, e aí, nesse contexto, eles devem ser orquestrados de dentro da empresa para fora, através da governança corporativa. Bom, nesse processo, né, quais são os aspectos envolvidos, né? Quando eu fundo algumas empresas de relevância, ou quando eu compro uma participação societária e admito um novo sócio que passa a fazer parte desse capital, são três pilares que vão determinar o valor e que isso impacta negativamente ou positivamente, dependendo do arranjo que é feito aí, no valor da companhia, percebido e efetivo, né? Que é a relação de poder, ou seja, quem detém maior poder político dentro da organização, quem detém maior poder sobre as áreas de interesse da organização, para que a gente possa ter uma definição estratégica condizente com a geração de valor e ter uma estrutura de decisão adequada. Quando a gente tem esse ambiente muito bem formatado dentro de uma companhia, ela tem um valor que se sobrepõe a uma companhia com os mesmos números, mas cuja a estrutura de poder, estratégia de decisão não é muito bem definida, não está muito bem clara, não está muito bem orquestrada. É uma coisa extremamente importante. Se você põe um déspota dentro, desculpe o termo, mas do poder dessa companhia, tomando ações arbitrárias, ela pode hoje, na fotografia,
ter os mesmos números de uma que tem um colegiado de tomada de decisão, uma decisão consciente, uma decisão que passa por um conselho consultivo, e isso define uma estratégia vencedora para a companhia, e ela, para quem está fazendo o processo, ou comprando, ou vendendo, ou assessorando, que é o nosso caso, a gente percebe claramente que o valor percebido é muito maior do que uma empresa que não tem esses parâmetros, né? Então, eu vou agora passar rapidamente para a governança corporativa. O que é a governança corporativa? E aí eu uso uma das melhores definições que eu tenho, que é a do Passarella, da Celente, né? Que a governança corporativa trata as questões, as grandes questões, que elas não são imediatas, elas não são urgentes, mas que definem os rumos da companhia, são decisões importantes. E elas embasam essas decisões em todos os aspectos relevantes da companhia. E também sobre o controle, como essa instância de controle e respeito às partes, o equilíbrio entre as partes se dá. É assim que ela cria valor e que ela proporciona a perenização da companhia. Quando você destrói valor, ele se extingue e a companhia deixa de existir. Passa a ser um distressed asset. Se não for viável, ela não é mais perene. Então, a governança corporativa exerce uma uma, uma influência muito grande num processo de fusão e aquisição, né? Ou de aquisição. Ele exerce, ele pode ser quando muito bem estruturado, ele pode ser um facilitador enorme, um gerador de valor, ou quando não muito bem estruturado, a gente precisa, antes de fazer o processo de tomada de temperatura no mercado, alterar essa estrutura de governança para que a empresa tenha um pouco mais de liquidez. É importante que ela tenha liquidez, né? Nesse caso, quando a gente junta essas duas esferas, a gente percebe o quão importante é a decisão endógena da empresa, o que a empresa é em termos de estratégia, poder e decisão para os seus rumos em relação aos seus stakeholders, né? A sociedade, os próprios acionistas, que muitas vezes não estão no poder, mas são acionistas e devem assim ser respeitados. Sociedade, governo, colaboradores, enfim, investidores, todo o ecossistema, a gente percebe que o link entre a empresa e a sociedade e como ela é governada e como ela respeita os stakeholders, faz dela uma empresa que deve ser diferenciada das demais no ambiente competitivo de um processo de fusão, de aquisição. Então, quando a gente está olhando uma empresa para comprar, eu quero comprar eu preciso ampliar meu portfólio em, em vendas, por exemplo, de celulares, uma distribuição de celular no Brasil. O que eu devo fazer é achar dentre essas empresas que estão no mercado de concorrência a- eventualmente perfeita, aquela que tem a melhor governança corporativa, aquela que tem não só os melhores resultados, mas o melhor embasamento para que aqueles resultados melhorem e cresçam, né? E nesse caso, eu querendo ser breve e sucinto, para não ser um negócio chato, né? Falar sobre a tecnicidade de fusões e aquisições, o que se deve levar em consideração nos aspectos técnicos de balanço, números, resultados, etc. Eu resolvi trazer um caso concreto, que eu não sei se algum dos protagonistas desse caso está presente, mas é um caso que nós estamos hoje conduzindo e que mostra, com um pequeno exemplo do que eu tenho para falar, o quão importante é a governança corporativa por um evento prévio. Vejam só, e o Plauto acompanharam de forma muito próxima como que a falta de governança corporativa pode tirar dos trilhos um processo de fusão bastante relevante. Ah, o que nós estamos hoje conduzindo, e aí é um processo de consolidação num setor importante da atividade econômica nacional. É, é uma, eu não sei se está explicitado aí, mas nesse slide, mas nós estamos conduzindo a consolidação através de uma fusão de 5 ou mais empresas do setor de consultoria ambiental, com vistas a buscar
uma saída a mercado entre 2 ou 3 anos, através de um aporte de um investidor financeiro, né? Se a gente olhar, nós temos hoje 5 empresas com um conjunto de 18 acionistas relevantes. E cada uma dessas empresas tem uma cultura, uma tomada de decisão, uma cultura mais aberta, uma cultura mais fechada. Algumas empresas são pouco inovadoras, outras empresas são muito inovadoras, mas dentre essa miríade de empresas, eu tenho 18 cabeças pensantes, e essas 18 cabeças não pensam de forma uníssona em relação aos rumos da companhia, em relação à tomada de decisão dentro da própria empresa, né? Agora, imaginem quando a gente junta essas empresas uma empresa maior. O que nós fizemos? Nós promovemos a, 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 a equalização do entendimento entre eles, porque já estava começando a ter um pouco de ruído, ah, ah, é, a relação entre eles previamente à fusão. Puxa, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Eu estou acostumado a tomar uma decisão dessa maneira, eu não tenho colegiado, outras empresas maiores tinham, ou mais bem estruturadas, não as maiores, mas mais bem estruturadas, tinham já conselho consultivo, e a gente resolveu promover uma equalização a partir do Celint. O Celint nos ajudou a mostrar a importância desse processo. E durante esse processo, veja só, quem tomou uma decisão equivocada foi a Trinity Investimentos de alterar a data de um curso num determinado dia, sem consultar todos. Uma decisão não colegiada e que causou um ruído enorme. Então, você imagina que se a mudança de uma data, né, causa um ruído entre 18 sócios ou sócios em potencial, você imagina quando isso afeta a sociedade, afeta o governo, afeta os acionistas, afeta o mercado como um todo. Ah, ah, é, é, é muito complicado você conduzir um processo de fusão ou de aquisição, mas nesse caso de fusão, sem que as empresas estejam, primeiro, muito bem conscientes do que é um processo de governança corporativa e da importância da governança corporativa. Segundo, saber que há sempre espaço para melhora na governança corporativa. Nunca ela é perfeita, ela sempre deve ser acompanhada de um monitoramento constante. O Celint talvez ajude a fazer isso. E terceiro, em todos os momentos de um processo de fusão ou de aquisição, inclusive previamente, até mesmo a governança daquele que conduz é importante, porque facilita o processo sobremaneira, especialmente na geração de valor. Então, com esse último slide, eu não sei se eu ainda tenho tempo, devo me alongar mais ou não, eu quis fazer um link breve, sucinto, mas talvez querendo, por ser breve e sucinto, mostrar a relevância da governança corporativa num processo de fusão e aquisição. Então, nesse caso, eu me coloco à disposição de vocês para que, num bate-papo, a gente possa, eventualmente, tirar alguma dúvida, alguma ponto que eu não deixei claro o suficiente nesse processo. E agradeço, mais uma vez, a atenção de vocês e a possibilidade de interagir com todos. Muito obrigado e estou aqui à disposição de vocês. Eu não sei, Yuri, se eu tenho mais tempo, se eu não tenho, o que que eu devo fazer agora, porque eu não estou com um cronômetro aqui, Meu, mas talvez seja esse momento de encerrar. você foi preciso, Davos. São 18h23 aqui, você usou o seu tempo, mas se quiser avançar mais um pouquinho, fica à vontade, né? Em paralelo, a Não, gente eu também acho que. hum, Em paralelo, a gente eu está acho que aberto à pergunta do público, né? Diretamente para você, tá né? bom, Se a gente pode parar tá. de compartilhar a tela, né? E deixar Isso, aberto. eu vou parar onde é que eu paro de compartilhar? Que eu acho que eu parei. E Será? já Parei de parou, compartilhar. parou. E aí nós temos o Helder. O Helder já abriu a fila de perguntas, né? Vai lá, Helder. O Helder e o Vitor Queiroz. Vamos lá. Toca o bar. Não, vai lá, Vitor, na frente aí, que eu sou muito vocal. Vai você primeiro, depois eu vou. Tá certo. Obrigado, Léo. Bom, boa noite, obrigado, Tabs.
Obrigado, Yuri. Obrigado. Foi muito bom aqui essa apresentação. Eu sou sócio de uma empresa de projetos e consultoria de engenharia, chama HidroBR, e nós contamos aí com a consultoria do seguinte. Então, nós estamos avançando na governança. E uns 2 anos atrás a gente achava que governança não era para uma empresa do nosso tamanho. E aí a gente percebeu que era. A gente é de pequeno para médio porte. E a gente achava que fusão, aquisição também não era para a gente. Eu já estou começando a mudar de visão. Então, eu queria saber um pouquinho da sua visão, sobre que a gente vê fusão e aquisição para grandes empresas, ou às vezes empresas com potencial muito grande, unicórnio, empresas de tecnologia, mas como é que, pensando nesse mercado de empresas, por exemplo, de engenharia, né? Eu vi aí que você apresentou um case de empresas de consultoria ambiental, que talvez se assemelham de alguma forma a gente. E eu fiquei curioso também como que foi feito, de onde que surgiu quem que identificou essa oportunidade? Foi um investidor que tinha uma demanda específica, os próprios sócios das empresas que falaram, não, talvez a gente tenha uma oportunidade, como que, para poder mapear, assim, entender um pouco melhor da cabeça de quem participa desse processo. Obrigado. Tá. Não, eu que te agradeço pela pergunta, ô, Vitor, mas o que acontece é o seguinte: eu acho que é sempre revestido de muito fetiche, né, de muita eh, fusão e aquisição é uma coisa simples, não é fácil de ser feito, mas é simples e ela tá para todos, viu? Nesse caso que a gente colocou, nós temos empresas que faturam 6 milhões de reais por ano, que vão se fundir com empresas que faturam 100 milhões de reais por ano. O que acontece é que a gente faz fusões anteriores, fazendo blocos de controle maior, para que a gente tenha ali um, um processo de tomar decisão mais equânime. Eu não tenha pequenos, o grupo não tenha muitos pequenos sócios, né? Sócios de 1, 2%, mas que tenham blocos de controle maior, que facilita a tomada de decisão. Então, eu acho, e tenho visto, e no caso prático, que o processo de fusão e aquisição está para todos. Não importa o seu tamanho, né? Importa, sim, a qualidade do seu negócio. Então, até nós estamos discutindo hoje com uma das empresas que pode vir a fazer parte desse processo, pô, mas eu sou pequena no setor elétrico, por exemplo. Não, você é pequeno no setor elétrico em termos de faturamento, mas você não é pequeno em termos de estrutura de negócio. E a estrutura de negócio de uma consultoria ambiental são as cabeças que estão ali, né? E como elas tomam as decisões. Então, te respondendo, todas têm relevância e o mercado está aberto para todas. Como que isso surgiu? Nós somos provocados por uma empresa, ah, lá há um ano, mais ou menos, um ano e pouco, que gostaria de receber um aporte de capital, como uma consultoria ambiental. Ela... E o que nós começamos a entender? E aí o Plauto, que eu não sei se está presente ou não, ele, junto comigo e com o Marcelo Vu, coordenamos um estudo de quais seriam as relevâncias estratégicas de uma empresa como essa, né? E aí nós percebemos que o Brasil vai investir bilhões de reais em infraestrutura, né? Fora o crescimento econômico que isso trará como consequência. E hoje em dia, nada acontece sem que a consultoria ambiental aprove esse projeto, especialmente em infraestrutura, seja em que esfera for. Então, o que nós percebemos? Que as empresas precisavam ter uma robustez maior, um footprint maior e ser tecnicamente, ou tecnicamente não, virtualmente um one-stop shop, ou seja, o poder concedente, a empresa que atua, por exemplo, a Petrobras atua em todas as... Ela não é só óleo e gás, ela é óleo e gás, ela é offshore, ela é mineração, ela precisa de todos os aspectos relevantes da consultoria ambiental. E mais, uma consultoria ambiental de 30 milhões de reais de faturamento por ano, ela tem uma capacidade econômico-financeira pequena. Vamos imaginar que eu pego uma demanda da Vale de 50 milhões de reais. Se a Vale unilateralmente resolve, em vez de pagar as suas faturas de 30, de 90 dias, ela resolve pagar em 180 dias, o impacto nas suas contas é gigante, né? Então, isso é o que nos motivou também.
né? Então, se eu me fiz claro, eu acho que esses são os dois aspectos, né? Ótimo, obrigado. Vamos lá, Helder. Boa noite. Dabos, obrigado pela Boa apresentação, excelente. noite. Queria te colocar um pouquinho na berlinda aí, se você permitir, que você é um pouquinho maior de 18 anos, né? Sou. Porque, porque a gente aqui trata, obviamente, como você apresentou muito bem, de governança corporativa, cujos objetivos fundamentais é reduzir o famoso conflito de agência, né? E dentre dos principais atitudes, né, e atenções, tem a ver com conflito de interesse. Então, eu queria te fazer uma pergunta, eu até pedi uma orientação do ponto de vista de quando você está assessorando o sell side, né, o lado vendedor, né? Tá. Duas perguntas em um, né? Digamos assim. Aquela coisa do método do cálculo do valor da empresa. Você comentou no início lá, né? E em relação a quem seriam os potenciais compradores e Hum. conflito, né, de interesse que me ocorre sempre numa situação dessa, eu passei por alguns, é que a assessoria de M&A tem um sucesso na venda, tá certo? Uhum. Grande parte da Certo. remuneração é o sucesso na É. venda. Então, você tem como assessor a pressa de vender, né? E o vendedor tem como interesse vender pelo maior valor, às vezes com pressa também, mas vender com maior Claro. valor. Então, aí temos um conflito, né? Tá. E tal. Então, eu queria como que vocês tratam isso, né? E que orientação que você dá do ponto de vista da governança da empresa vendedora para prevenir esse conflito Tá. ou dá. Obrigado. Olha, não, imagina. E é muito interessante porque eu passei muito por isso também, né? Porque eu falei, pô, eu preciso vender essa empresa para fazer o café com leite e pão com manteiga. Eu preciso vender, preciso gerar recursos para minha companhia. E aí existe uma única, existe o nosso modelo de negócio nos dá o conforto suficiente para que, se não houver a venda, eu esteja adequadamente remunerado. A Trinity Capital não trabalha sem exclusividade, ou seja, eu não permito e não me coloco na posição de ser contemplado com terceiros consultores, ou seja, eu sei que se a empresa é vendável, eu conduzirei a venda, né? Segundo, antes de fazer qualquer tipo de contrato, a gente faz um pre-val da companhia, um pre-valuation da companhia e mostra para os acionistas uma faixa de valor, para que não haja esse constrangimento, né? O que é? Olha, eu quero vender a minha companhia por 3 ou 4 vezes a mais do que ela vale. Ó, não, antes de você se engajar no processo, eu já sei mais ou menos quanto que ela vale, tá? E terceiro, a Trinity Capital nunca trabalha sem o retainer de recomposição de custos, porque isso faz com que eu seja isento, seja ombro a ombro com você. E aí, independe do tempo, o melhor tempo é aquele onde as coisas de fato acontecem. E eu estarei ombro a ombro com você. Então, se você é o vendedor, a composição tempo, valor é igual para mim e para você. A tomada de decisão da venda não é influenciada por mim, é influenciada pelas circunstâncias na qual eu e o cliente estamos juntos. Então, a gente talvez tire por esses três aspectos. Se a venda for viável, quem fará somos nós, então está garantido o nosso sucesso. A gente tem o custo recomposto por um retainer, que a gente não trabalha sem, e a gente já tem uma ideia de valor antes de um processo ser concebido. A gente tenta reduzir. Obviamente, existem conflitos com o acionista que quer desistir do processo num determinado momento, e a gente precisa, aí nós temos também um gatilho, que é um compensation fee se ele desistir. Enfim, a gente estrutura bem para que a gente se alinhe antes do processo, antes de começar a vender. Tá bom, o É único comentário, isso. tá ótimo, não, super perfeito. O único comentário adicional, talvez para completar, que você falou que você faz um pré-valuation e tal, e imagino que normalmente aí pelo fluxo de caixa descontado e tal, mas que às vezes, Davos, especialmente em vendas estratégicas, cálculos aí como Greenfield, né, e etc., podem distanciar bastante um valor do outro, né? E tem aquela questão, né? Qual é esse público-alvo comprador, né?
Então, você fala assim, ó, sei Claro, lá, claro. descontado, eu busco lá no private equity ou numa consolidação Aham, horizontal, não sei o quê, sei lá, aham, 100 aham, milhões. Agora, tem um aham. gringo querendo vir que, de repente, paga 180, Sim, certo? sim, Então, sim. né, Claro. do cálculo do Greenfield e tal. Então, era um pouco nesse sentido, É. se puder, em 30 segundos, comentar esse meu último ponto aí. Tá, eu faço um assessment com o nosso cliente. Por exemplo, nós vendemos outro dia não, há algum tempo, de uma multinacional, uma unidade de negócios de transformador de baixa potência, média potência. Era um negócio que não era estratégico. Então, olha, o que eu quero é me livrar desse negócio, número um. Então, vende. Número dois, eu não posso vender isso para o meu concorrente. Ponto. Isso limitou meu targeting, tá certo? Quando eu vou fazer essa faixa de valor, eu também penso nesse pré-val, né, nesse initial assessment, nessa conversa com o cliente, eu, eu, eu vejo o que ele espera, quais são as necessidades que ele espera. Eu vou dar um exemplo, mais ou menos, o Helder, de como eu tento me comportar na Trinity Investimentos. Eu não bato numa empresa, eu falo assim, vamos vender uma unidade de negócio, vamos vender. Não. Eu me comparo com um cirurgião de coluna. Eu não chego para alguém e falo assim, ah, vamos operar a sua coluna. Não, não, eu preciso ser um excelente cirurgião ortopedista para quando houver a necessidade de você, ou você sentir a necessidade de fazer uma intervenção na coluna, eu esteja preparado para analisar o teu caso como um todo antes de fazer a intervenção. Então, eu tento me fazer presente num processo de fusão e aquisição antes do contrato, ou seja, antes da fusão, antes da operação, conhecer, diagnosticar todo o cliente. É melhor para mim, melhor para ele. Eu não, a gente não é um gerador de boleto. Obrigado. Plauto, desculpa, o Dabus, Ah, obrigado aí pelas respostas. Eu vou aproveitar que a Vera mandou duas perguntinhas pelo chat, né? Então, mas vou fazer tá. uma tradução das perguntas dela, mas são basicamente duas, né? Uma está relacionada a até que ponto a Trinity vai no processo de merger e acquisition de uma companhia, né? No seguinte sentido, né? Que eu imagino que ela está perguntando, né? Bom, aconteceu a fusão e aí a Trinity sai ou ela continua fazendo um serviço vou chamar de pós-venda, né? De assessoria, né? Ou ela avança, inclusive, em alguns processos que são posteriores ao merger e acquisition, né? E a outra pergunta, Uhum. né, ela é um pouco mais abrangente, né? Ela pergunta para você como é que está o cenário, né, de merger acquisition no Brasil hoje, qual que é a tendência, né, que você está visualizando. Em relação à primeira, a gente tinha a seguinte analogia, né? A seguinte simbologia. Não é legal você tirar um navio do porto e quando ele estiver fora da Bahia, você pegar o barquinho e falar tchau, até logo, muito obrigado, boa sorte. Né? Eu acho que a gente tem que acompanhar a companhia pós-venda até o momento em que as partes se sentirem confiantes para ir sozinhos. Né? Não quer dizer que a gente vai fazer o processo de integração, porque não faz parte do nosso métier. Né? O processo de integração é muito complicado. Mas agora, onde as partes começam a se entender, começam a terem polidas as suas arestas, a gente vai até esse ponto. E geralmente são 6 meses, um ano depois da transação concluída, né? E isso está previsto no nosso contrato. Olha, se você quiser que eu te Bacana. leve até lá, existe um FII adicional, ou enfim, aí a gente vê comercialmente como é que faz, mas a gente não deixa o cara à deriva, né? Não deixa o acionista, bom, comprei essa empresa, e agora, o que que eu faço com ela? Não, isso a gente não faz. Então a gente pode ir até lá na frente. Quanto ao cenário, eu posso falar assim do que a Trinity tem visto, né? E a gente sente o mercado ativo, mas é um pouco receoso, né? Assim, sempre especulando oportunidades, mas eu acho que a tendência no Brasil ainda é de consolidação. Existem muitos setores
não consolidados, setores que apresentam oportunidades, setores que demandam desinvestimento, né? E a gente pode migrar para pequenas operações de investimento que eu reputo também como um processo de fusão e aquisição, é um investidor financeiro comprando uma participação societária nas pequenas e médias empresas de setores de relevância. Por exemplo, no agronegócio tem uma movimentação muito grande para empresas que participam do cenário dentro e fora da porteira. Enfim, setor de saúde ainda tem espaço, com saúde colateral. Real estate com negócios também tem. Então, eu acho que o mercado é bastante positivo, né? É um Uhum. otimismo moderado no meu ponto de vista, Yuri. É Bacana. Eu Vera. vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta para você, daquilo que eu tenho visto recentemente, conversando com empresas que atuam no mesmo ramo que a Trinity, né? Hum, Eu tenho percebido uma tríade de trabalho, Dabos, no seguinte sentido, né? hum, As hum, empresas fazendo merger acquisition, também hum, fazendo gestão e governança e também fazendo o equity. Ok? Mas hum. é claro que tem uma máxima também, né? Quem faz tudo talvez não faz tudo tão diferente como essa forma, de forma mais eficiente ou se apresentando melhor no mercado. Mas para isso eu tenho Claro, visto muitas associações, né? Bom, eu sou muito claro. bom de Measure, me associo com alguém que é muito bom de Equity, até para uma coisa alimentar a Hum, outra, né? E o Equity, claro. inclusive, se aproveitar de oportunidades de Measure, né? E a Hum, gestão e a governança funcionando ainda como preparação dessas organizações para uma fusão ou para uma compra ou para uma venda, né? Tá hum. certo essa leitura? Como que você está vendo isso do mercado hoje, Eu, Davos? eu eu acho que está assim, tá certa, porque é o modelo que a gente adota, Uhum, o Yuri. Você sabe que assim, ah, o Celint passou a fazer parte da gente em todos os processos. Antes da fusão, a gente já chamou vocês para darem eh, o, a, a lubrificada necessária nas engrenagens das relações humanas ali dentro, que eu acho que é o que dá tom à governança corporativa, antes do processo acontecer. Porque se ele uhum, não tivesse, não tiver essa preparação, ele não flui com facilidade. uhum, E do equity, nós nos relacionamos com muitos investidores estratégicos, family offices, que se aproveitam e criam uma simbiose com a gente, né? Ah, e geralmente uma empresa lidera e um private equity nada mais é do que isso, ou uma casa de fusões e aquisições, nada mais é do que isso, congregar um investidor em torno de uma oportunidade que deve ser muito bem gerida e que deve gerar uma oportunidade concreta de investimento para todo mundo, para o acionista original e para o investidor. Então, eu acho que está certíssima essa tríade mesmo. bacana. Dabos, entrego para você fazer o encerramento, que a gente está aqui no limiar, né, do nosso tempo, né? E aí você me devolve para que eu Ah, possa fechar aqui o nosso evento, por favor. não, então eu queria, já que eu queria dizer que foi um prazer conversar com vocês. É, eu espero que eu tenha trazido alguma coisa distinta, que tenha provocado alguma mudança no pensamento, ou pelo menos que eu possa. E eu sou entusiasta da governança corporativa, o que facilita muito a vida da gente. Então, eu gostaria de primeiro agradecer o Celinte, agradecer a todos a presença e vamos qualquer dia bater um papo pessoalmente, enfim, criar um fórum de discussão, acho extremamente importante, me coloco à disposição de todos, viu, Yuri? E muito obrigado, meu cara. Agradeço a você, o Celinte, por o apoio e pelo espaço para a gente discutir temas que eu acho relevantes. É isso aí, meu amigo. Tá com Bacana, você a bola. bacana, Dabos. Obrigadíssimo aí, a apresentação foi excelente. Você inaugurou um ciclo interessante, que você trouxe um caso, né, para ser apresentado, né, no evento, né? Ficou aqui, já marquei, né, e já vou trazer isso Ah, como uma prática nossa, né? Hoje é legal. véspera de feriado, então olha o público, né, que Pois se é. dedicou a te ver, né? O Dabos, né? É. Antônio Dabos Filho, vocês encontram ele com esse nome aqui no LinkedIn, então faço conexão. Tenho certeza que tanto ele quanto o Plauto Diniz, que também está
no nosso evento aqui, que trabalha junto com o W na Trinity, a gente vai ter prazer de falar com vocês e equacionar qualquer dúvida em relação a esse assunto aí, fora desse ambiente aqui de Master 45. Né? Agradeço a presença de vocês, né? E logo depois do feriado a gente está de volta aí com mais um evento, dessa vez, né? De uma Live 30. Ok? Gente, É isso. obrigadíssimo, né? E até a Muito próxima. obrigado. Muito obrigado a todos. Até a próxima, Yuri. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até mais, gente. Valeu, até mais. Tchau.